Olá, é um prazer poder participar desse momento tão especial do Palavra da Vida. Deixa eu me apresentar, sou Vinito Kepler, sou casado com a Noemi há 18 anos e é um privilégio poder participar desse momento, contar um pouquinho da minha vida e contar também o quanto que o Palavra da Vida foi e continua sendo importante na minha vida. Eu fui conhecer o Palavra da Vida através de um acampamento lá no PV Sul, em Porto Alegre. Então, o missionário Lincoln de Oliveira e Thomas Schneider foram os responsáveis por me levar até o PV e poder conhecer toda a equipe que tinha naquela época, os missionários, e poder, na verdade, ter uma experiência com Jesus que eu jamais imaginei que eu poderia ter. A partir daquele momento, no carnaval, no acampamento de carnaval de 94, foi quando a minha vida com o Senhor, na verdade, começou a crescer, desenvolver. Em Atibaia, quando eu pude, então, concretizar o sonho que eu tinha de estudar ali no Palavra da Vida, onde os missionários do PV Sul também estudaram. Então foi onde eu pude conhecer muito mais a respeito do Senhor. Tive novos amigos, muitas oportunidades para conhecer o Senhor e conhecer como é, na verdade, servir a Deus na igreja local e também em outros contextos. Eu fui para a Palavra da Vida em Atibaia com 18 anos para 19 anos. Então tinha muita imaturidade naquela época, eu achava que ia ser capaz de abraçar o mundo depois e tudo mais. E o meu sonho na época era ser um dos missionários do Palavra da Vida lá no PV Sul. Mas conforme os estudos foram passando, os anos foram passando, o Senhor também foi direcionando, na verdade, para um ministério que Ele me deu, que estou até hoje. Eu sou pastor na Igreja Evangélica Livre, em Sorocaba, São Paulo, já fazem 16 anos e pouco, e é um privilégio poder servir a igreja local. O tempo que eu passei na Palavra da Vida foi importante porque, como eu disse antes, eu tinha uma grande maturidade, nunca tinha morado sozinho, foi a primeira vez que eu saí de casa e fui colocado em situações onde eu precisava assumir responsabilidades, onde eu precisava trabalhar com outras pessoas, trabalhar em equipe, eu precisei evangelizar pessoas, precisei estudar a Bíblia realmente mais a fundo, e então tudo era muito novo, todas as coisas eram muito novas para mim. E os estágios que eu tive de final de semana também foram muito grandes, muito especiais, porque tive a oportunidade de trabalhar com adolescentes. Como eu queria ser missionário do Palavra da Vida lá no Rio Grande do Sul, que era justamente um trabalho com adolescentes e jovens, eu estava me sentindo muito realizado na igreja local, nos estágios de final de semana, onde eu pude trabalhar então com adolescentes, com jovens, participar da equipe de louvor. Em tudo isso, o Senhor foi trabalhando na minha vida, foi moldando a minha vida, me ajudando a ver que o mundo era muito maior do que aquele que eu conhecia. Na verdade, os desafios foram muito grandes, também teve momentos de choro, mas teve principalmente momentos de alegria, foi muito gostoso. E num desses estágios, principalmente no final do bacharel em teologia, a gente tinha que sair do Palavra da Vida, e fazer um estágio de 1 ano. E nesse estágio de 1 ano foi quando eu pude ir para o Paraná, na cidade de Toledo, e lá então foi onde eu conheci a minha esposa, a tecladista, ela estava lá como líder também do Ministério de Louvor, ajudando, e a gente trabalhou juntos também com adolescentes, tivemos um ministério com adolescentes muito bonito, muito forte, e fico muito contente de ver os frutos daquele trabalho, daquela época. E depois então de passar esse tempo de estágio do Palavra da Vida lá, nós nos casamos e também acabei fazendo 2 anos de estágio para a igreja local, para que eu pudesse ser ordenado como pastor da Convenção das Igrejas Evangélicas Livres. A partir dali, eu então saí de Toledo com a minha esposa, a gente veio para Sorocaba e estamos aí há 16 anos e pouco como pastor. Então é a primeira igreja
que eu pastoreio, e essa igreja também, com a graça de Deus, tem me apoiado, me ajudado bastante a não só servir a Deus, mas aprender muitas coisas. E o privilégio que eu tenho aqui em Sorocaba também, a igreja ela é formada de pessoas até de nacionalidades diferentes. Então é um tempo muito gostoso. E nesses anos todos, o Senhor tem direcionado a minha vida e também a da minha esposa para a gente poder investir bastante na área missionária. Não nos vemos como um missionário que vai e vive no campo, mas sim daquele tipo de pessoas, eu vou chamar de um pastor com a sua esposa, que vai auxiliar e apoiar esses missionários no lugar onde eles estão. Então Deus tem nos chamado justamente para apoiar, como se a gente estivesse pastoreando missionários. Mas também eu posso dar aula, leciono. A minha esposa, ela também trabalha na área da música, é compositora e com letras profundas a respeito da palavra de Deus. E também, como ela tem a formação como dentista e ortodontista, a gente também usa isso como uma forma de servir o Senhor em campos missionários. No meio de todos esses anos, o Senhor também abriu outra porta importante para mim, que foi a possibilidade de fazer um mestrado em ministérios. Eu fiz o mestrado em ministérios no Palavra da Vida também, e atualmente, também com a graça de Deus, um outro sonho que o Senhor está permitindo eu realizar é poder fazer o doutorado em ministérios pelo Seminário Teológico de Dallas. Então, se tudo correr bem, ano que vem concluo o doutorado, e isso me deixa muito feliz, com mais ferramentas, com mais oportunidades então de servir ao Senhor junto com a minha esposa. Sou muito grato a Deus porque eu fiz parte da turma de 96, a turma Aloés, que no primeiro ano era uma turma bem grande, e depois tive a oportunidade de concluir o bacharel com alguns dos meus colegas, e sou muito grato a Deus por essa turma também, pelas pessoas que fizeram parte da minha vida nessa época. Sou muito grato à Palavra da Vida por tudo aquilo que Deus fez através desse seminário, através dos missionários, através de toda a experiência que eu tive. E é um seminário que está no meu coração, é um lugar que Deus usou para transformar meu caráter, transformar o meu conhecimento da Palavra de Deus, me ajudar a ter pensamentos corretos a respeito da Palavra, que a gente vive hoje numa época tão conturbada, com tantas coisas sendo oferecidas para as pessoas, e na verdade aprendi a pensar de uma maneira correta, de uma maneira bíblica, respeitando sempre a Palavra de Deus como autoridade nas nossas vidas. O meu desejo é que o Senhor abençoe o Seminário Palavra da Vida, ajude o PV a crescer cada vez mais em sabedoria e como instrumento de Deus na vida dos jovens e também de líderes da igreja local. Deus abençoe a todos e fiquem com a graça de Deus.